Oi, eu sou a Lori e a gente está aqui com mais um episódio do Go InovaCast para descomplicar a inovação. No formato Talk Tech com a Beatriz, a nossa estrela do Startup Weekend, e eu chamei os pais dela aqui pra gente fazer essa entrevista bem bacana, porque assim, a Beatriz foi um talento que chamou muita atenção lá, e eu queria ver, né, como que é esse talento ali vinculado com a família, como que a família incentiva ainda mais. Márcia, eu queria pedir você para se apresentar. Eu sou a Márcia, né, a mãe da Beatriz. Estamos aqui muito gratos pelo convite da participação. É extremamente novo para nós, né, estarmos participando de algo assim. É muito gratificante. Muito obrigada. Seu Valdir, se apresenta aí, por favor. Sim, eu sou o Valdir, o pai da Beatriz, né? Famosa Bia. E assim, eu não sou muito de falar, né? Mas sempre incentivo ela no sonho que ela quer, né? Para que possa estar na realidade. Perfeito. E assim, eu sei que estão um pouquinho nervoso, mas isso é normal no primeiro podcast. E o que eu vejo é que vocês foram fundamentais para fazer com que a Bia, né, acreditasse que tudo é possível. Eu vejo isso muito nela. E eu vejo que a família, ela é muito fundamental para fazer isso, para fazer com que a criança, o adolescente, o adulto ali, ele tenha essa confiança e essa atitude de ir lá e se arriscar, né, Bia? Que nem você foi lá no evento, você pagou para ver, gastou seu tempo ali para algo que você às vezes até desconhecia e fez acontecer. Eu queria pedir você para se apresentar. Olá, meu nome é Beatriz, então foi assim uma coisa muito, como é que eu falo, uma experiência muito boa, muito gratificante estar no evento, poder aprender com pessoas muito mais velhas, assim, provavelmente ela é uma das pessoas mais novas do evento, mas foi muito do que você falou, acho que a família sempre incentivou e todos os lugares de ensino que eu estive, as instituições, falaram, olha, tudo que você tiver oportunidade, você coloca a sua cara ali, você mostra quem que você é, porque quem não é visto não é lembrado. Minha mãe sempre me fala isso. Eu gostei bastante. Inclusive, tive o prazer, né, de conversar com você aquele dia. E a partir dali eu vi que você tem muito essa questão de atitude, né? De vai lá, faz acontecer. E isso é muito bacana. E, seu Valdir, eu gosto muito de descrever perfis, né? E eu vejo você também, você é muito pé no chão, né? Com certeza. De Sim, faça, mas vai lá. É isso mesmo? Exatamente isso. Eu acho que a gente forma uma boa equipe, na verdade, né? Eu sou muito tudo é para ontem, gosto de resolver e chegar e fazer acontecer, e ele é a pessoa que vai devagar, não é assim, freia um pouquinho. Então eu acho que é o equilíbrio. Eu costumo dizer que ele é o equilíbrio da nossa relação em todos os aspectos assim familiares. Ele sempre foi muito mais equilibrado na questão de decisões, né? E os nossos filhos, a gente tem a sorte, a gente tem um casal, né? Nós temos mais um rapaz que não está aqui hoje, que também é muito parecido com o pai, assim, nessa questão do equilíbrio. E aí, nós duas, estamos aí, né, filha? Isso é muito bacana, né? Porque pensando assim, a empresa, a construção de uma empresa, de uma startup, é como se fosse também um casamento. Lá a gente fala que tem que ter os perfis complementares, né? Se for todo mundo de tipo, vamos, às vezes ali cria uma empresa ali, gasta todo o dinheiro no início, sem ter esse de vamos analisar e tal. Então, precisa disso. Assim como um casamento também dentro da empresa, precisa desses perfis. E eu vejo que a Beatriz, ela tem muito esse espelho de vocês, né? Dessa base. Isso é muito bacana, que leva os ensinamentos de casa para o mundo de empreendedorismo. E eu falo que a gente começa já a intraempreender dentro de casa, a colaborar com ações, às vezes, ações domésticas mesmo, ações assim de tipo, vou ajudar meu pai nisso, vou ajudar minha mãe nisso. E esse perfil, ele é levado para o mercado e fica até mais fácil, né, de você entender que é algo colaborativo. Bia, eu queria pedir para você falar da sua ideia. Como que foi que surgiu essa ideia? Que eu já sei a história e eu sou apaixonada por isso. Foi assim, no evento, né? Eles falaram, nossa, todo mundo que tiver uma ideia para o mercado imobiliário, vem aqui na fila e dá seu pitch. Aí eu tinha uma ideia, eu falei, não, mas não é do mercado imobiliário. Aí eu fui na fila, fui lá, sentei, falei, não, eu vou pensar numa ideia, eu vou pensar. E aí eu fiquei, o que eu posso pensar nisso? Eu falei, nossa, um aplicativo. E aí, que une todos esses profissionais, engenheiros, arquitetos, designers, na primeira ideia, foi para todos. Só que aí eu fui lá, dei o meu pitch de 1 minuto, e aí eu vi que, tipo assim, eu não botei tanta fé porque tinha ideias muito boas. E eu falei, nossa, essa ideia é genial, muito boa. Só que as pessoas começaram a abraçar a minha ideia. Eu falei, nossa, vamos botar pra rodar, muito legal.
E aí, com os mentores falando, com todo mundo, a gente conseguiu definir um escopo como é que eu falo? Afunilar a ideia. Então, ficou uma ideia mais formada, mas foi um processo muito legal. E eu sou uma pessoa de muitas ideias. E aí eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, agora eu dou a ideia, como é que a gente vai desenvolver? E eu achei muito bacana porque vocês foram o único time que entregou realmente um aplicativo, né? E como que foi isso pra vocês desenvolver um aplicativo em um tempo tão curto? Na verdade, tipo assim, a gente dividiu o time muito bem. E aí entra aquela questão que você falou. Sou muito acelerada, eu fui falando. Só que o meu time foi regrando. Falou, ó, vamos com calma, vamos fazer isso e aquilo. E aí, desde o início, foi um processo, assim, muito em grupo. A gente definiu tudo em grupo. A gente, ó, o nome, a gente colocou várias ideias de nomes, todo mundo definiu. E quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. E na real, eu falei para as meninas, eu falei, olha, eu conheci o Figma, foi o que a gente usou para fazer o protótipo. Eu falei, olha, tem isso aqui, mas não vamos muito a fundo, vocês podem fazer a logo e tal. A gente pensou mais em criar identidade visual, como telas mesmo. Só que elas foram mais a fundo e resolveram desenvolver as telas interativas e ficou, tipo, muito bom. Isso é muito bacana, porque você mostrou ali para as pessoas que é possível realmente entregar uma solução desde que ela seja enxuta, né? E o objetivo é, vamos resolver esse problema. Depois que a gente resolver, a gente pensa em evolução. Então é realmente se apaixonar pelo problema e tentar entregar uma solução para o público consumidor. E eu fico pensando assim, como que é o dia a dia da Bia, que é uma mente assim muito acelerada, muito criativa. Como que é para vocês verem que às vezes ela vai ter 1 milhão de ideias e que às vezes o mercado não vai abraçar isso? É, de uma forma, é assustador, porque em muitas situações a gente não sabe, né, como proceder. E a gente tenta sempre levar tudo muito na base da conversa, do diálogo. Lá em casa a gente tem uma questão de diálogo muito bacana, assim, em família mesmo, nós 4, a gente não tem família aqui, né? A gente é só nós, então, de uma certa forma, a gente se une muito. E todo mundo participa de alguma coisa, de alguma forma, nessas ideias. Ela sempre foi assim. Desde muito nova, ela se apaixonou pela área da tecnologia. Aos 9 anos, a gente já tinha problemas com ela em relação a isso. E foi só se desenvolvendo ainda mais com o tempo, super autodidata. Tem, assim, uma resiliência mesmo para decidir, definir, falar, eu quero fazer e permanecer naquilo mesmo que não esteja dando tão certo. E a gente tenta acompanhar o ritmo, não é fácil, né? Porque para nós é algo totalmente novo. A tecnologia não faz tanta parte, assim, do nosso dia a dia, até porque somos de mundos muito diferentes. Situações, a gente usa aqueles recursos que são básicos para a vida, né? Para trabalhar, para o dia a dia, mas conviver com ela é uma experiência incrível, porque a gente aprende todos os dias tem uma coisa nova. E ela é muito assim, ela dorme, nossa, eu tive uma ideia tal. E a gente tenta acompanhar como a gente pode. Perfeito. Seu Valdir, como que é para você ver a Bia ali, às vezes, entrando em áreas, né, que às vezes, como se diz, a gente às vezes nem conhece, né, porque são tantas áreas, tantas ações novas, como que é pra você? Ué, pra mim é uma novidade muito boa, né? Eu sempre gostei também, assim, dessa área, mas não pude ir adiante, né? Porque eu sou técnico mecânico e hoje em dia tem muito isso, né? Eletrônica nesse parte. E aí agora, assim, eu sinto muita dificuldade, talvez até no trabalho, para poder entrar num sistema, num equipamento. E aí eu fico olhando para ela agora, eu fico assim, ó, o que tá me faltando agora. Então eu diria que atualmente é como se fosse uma troca também, ela te auxilia muito na execução do seu trabalho? Não no trabalho, mas alguma coisa que eu quero fazer que eu não consigo, né? Aí ela fala assim, não, pai, é desse jeito aqui, vai assim, 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 que é mais fácil pro senhor. Se eu tá fazendo assim, não vai dar certo. Aí ela me orienta bastante, ajuda, incrível, né? E é como se fosse na startup, né? Você vê que uma pessoa tá tendo, assim, levando mais tempo para executar uma coisa que você já sabe como fazer de uma forma mais rápida, e você vai ter a atitude de auxiliar, porque, querendo ou não, quando você auxilia, você, como que fala, vocês conseguem chegar no resultado muito mais rápido. E dentro de uma família, você ajudar com que seu pai seja muito bom naquilo, né? Que ele tá tentando executar, economize tempo para focar em outras coisas que poderiam gerar muito mais resultados. E, assim, pensando na sua ideia, como que anda, você vai levar isso para o mercado? As pessoas que participaram da construção dela estão envolvidas, estão engajados? Sobre o nosso projeto, com certeza eu vou levar para frente. Inclusive, eu já estou conversando com algumas pessoas do meu time e falou, olha, vamos fazer, vamos desenvolver, principalmente com outro desenvolvedor, com o Pedro. O Murilo também, que foi o nosso engenheiro do projeto, ele contribuiu muito. Acho que todo mundo em um todo contribuiu.
Tem pessoas que não querem levar adiante por causa que é distante, de tempo, tudo, porque é aquilo que você falou, são várias pessoas diferentes, de idades diferentes, então tem a questão da ideia. Só que a gente vai juntando as que sobrarem e a gente vai desenvolvendo o projeto no melhor que a gente pode. E é aquilo que você falou, que acho que envolve um pouco de metodologias ágeis. Porque eu sabia um pouco de metodologia e eu tentei implementar. Então, tudo que eu faço, eu sempre faço um brainstorm, coloco um scrum, ó, vamos dividir tarefa por tarefa, vamos entregar assim. E eu acho que isso facilita muito. Nossa, isso é bem bacana. Inclusive, eu coloco metodologias ágeis lá em casa, em tudo, assim, de coisas, assim, operacionais chatas pra cacete, que eu não gosto de fazer e eu tento incluir isso pensando de uma forma mais organizada. Isso funciona bastante, inclusive, dou uma dica aí pra você depois aí, faz um mapeamento do que vocês executam lá, né, de talvez aplicar um pouquinho dessas metodologias tech, porque querendo ou não, funciona muito. E assim, eu queria agora perguntar... como que você vê agora essa Bia de 18 anos? 18. De apenas 18 anos, querendo já montar uma empresa, querendo montar uma startup? É um orgulho, na verdade. Eu falo para ela que eu me vejo realizada nela, porque eu sempre gostei muito de estudar, gosto de leitura, mas assim, ela foi para uma área que a gente tem pouco conhecimento. E tudo que ela faz para nós contribui de alguma forma para o nosso crescimento. Então, quando a gente percebe uma situação como essa, é só orgulho, felicidade, apoiá-la no que ela precisar, né, sempre, e se ela sabe, assim, que o amor que a gente tem por ela é incondicional. Eu sou aquela mãezona mesmo, é como se diz assim, né, a expressão babona, amo demais e tô aí com ela pro que der e vier, e que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo para ela. Só isso, só o futuro. Sempre olhar pra frente, desistir jamais. Eu tenho certeza que vai dar certo. Inclusive, queria até dar um conselho para vocês. Conversem com outros pais. Utilize a Beatriz como referência para mostrar o quanto é importante, né, os pais, eles incentivarem os filhos desde a base ali, desde criancinha mesmo, incentivar e estarem abertos a quando os filhos vierem com ideia totalmente, assim, disruptiva, de tipo, quero fazer programação, quero fazer aquilo, deles incentivarem e também estarem ali, né, mostrando que, opa, se não der errado, a gente tá aqui para ajudar, a gente tá aqui para ser o seu suporte. Isso eu vejo que é muito importante mesmo para fazer com que, quando chega na fase adulta, né, tenha sucesso no que executado. Bia, foi um prazer ter você aqui. Eu tipo assim, eu fiquei encantada com você desde a hora que eu vi você apresentando o pitch, porque assim, você é tech e você é dev também. E uma coisa que eu vejo é muito preconceito dentro da área de inovação quanto aos devs falarem, né? Porque todo mundo prega que dev não sabe conversar. E foi uma coisa, assim, no início da minha carreira, eu vi muitas pessoas falando de tipo, não, você não tem que ser a pessoa da comunicação, você tem que ser a pessoa que faz. Eu falo, cara, todo mundo pode desenvolver uma nova habilidade. E você ouvir a sua evolução desde o momento que você conversou ali inicialmente para passar a sua ideia até apresentar o pitch, que você foi muito... Você seguiu realmente a metodologia de apresentação do pitch. E por isso você ganhou o primeiro lugar sendo uma dev, apresentando um pitch e entregando realmente uma solução. E eu fiquei encantada e foi um prazerzaço ter você aqui. Para encerrar, eu só queria pedir você para falar alguma frase para motivar outras pessoas a participar dos Startup Weekends. Falar pra mim, falar uma frase é um pouco difícil, porque eu falo muito, não vou conseguir definir em poucas palavras, mas o que eu falo é para todo mundo. Se você tem uma ideia, coloca ela para rodar, não desiste da ideia, não deixa ninguém falar o contrário. Você consegue, você pode fazer o que você quiser. Então, se você tiver a oportunidade de participar de qualquer hackathon, mas principalmente do Startup Weekend, participa. Boa, e é isso. A gente fica aqui com esse episódio incrível. Tchau. Tchau. Tchau.